Fala pessoal dos cestos A, B e C, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Cristiano. E dando continuidade ao nosso conteúdo, gente, nós vamos voltar aqui um pouquinho a respeito. Nós vamos voltar aqui um pouquinho e vamos falar a respeito das fontes históricas, tudo bem? Bom, gente, eu não sei se ficou claro para vocês, mas a história, de um modo geral, o conteúdo histórico, como eu já falei e repeti várias vezes para vocês em sala de aula, a história, a disciplina em si, ela é uma ciência. Como assim, professor, uma ciência? Ela não é história? Ciência não é ciência e história não é história? Sim. Ah, o que eu quero dizer e o que os historiadores querem dizer quando a história é relacionada a uma ciência, que para eh, desenvolvermos os conteúdos históricos, nós precisamos utilizar uma metodologia para criação desses conteúdos, ou seja, para evidenciar esses conteúdos. E para que isso seja possível, nós precisamos das fontes históricas, que aqui estão colocadas para vocês aqui do lado esquerdo, né? Nós temos aqui várias imagens, aqui vários objetos que retratam fontes históricas. E o que são fontes históricas, gente? Fontes históricas são todos e quaisquer objetos deixados pelos nossos antepassados que servem como ponto de partida para que possamos construir as histórias, tá? Para que possamos construir o conteúdo histórico, tá? A história em si, ela não pode ser um achismo, um faz de contas. Ela existe uma metodologia e para que essa metodologia dê certo é necessário e vários objetos, são necessários vários objetos, desde estátuas, livros, enfim, tudo aquilo que os nossos antepassados ou recém pessoas relacionadas aí à sociedade deixam ou deixaram, tá bom? Então, todo e qualquer objeto, documento, foto, pintura, enfim, como eu falei para vocês, até um estojo, uma caneta, um lápis, um boné, tudo isso serve como fontes históricas. E como um historiador deve agir com essas fontes históricas, gente? Com tudo isso, o historiador ele deve agir como se fosse um detetive. Ele deve pegar essas fontes históricas, utilizar essa metodologia, uma metodologia da qual ele vai tentar saber de qual período é aquela fonte histórica, que tipo de pessoa utilizava aquele determinado item, quem era aquela pessoa, e assim, com a ajuda de outros conteúdos de outros tipos de ciência, esse historiador, igual a um detetive, ele vai investigar e vai concluir o conteúdo, tá ok? Então, o historiador, de modo geral, ele tem que agir, ele deve agir como um detetive, ele tem que fazer uma pesquisa, investigar, descobrir, pesquisar de outras fontes para concluir o conteúdo, ok? E as fontes históricas, de um modo geral, elas são encontradas nos mais diversos lugares. E um desses lugares em especial são os sítios arqueológicos que nós já vimos aí no conteúdo histórico, né? Que são lugares muito antigos, né? Das quais tinham objetos ou das quais tinham civilizações e essas civilizações deixaram objetos e esses objetos, como nós já acabamos de falar, são as chamadas fontes históricas, que são a matéria-prima para o conteúdo, para a criação do conteúdo histórico, tá? Aqui no Brasil, em especial, eu não sei se vocês conseguem observar, existem em quase todos os lugares aqui, em quase todos os estados, sítios arqueológicos, com exceção do estado do Maranhão, né? Em todos os demais estados, inclusive, né? Onde aqui no estado de São Paulo tem dois sítios arqueológicos e aqui nesses lugares é onde nós encontramos os principais conteúdos para a história, tanto do Brasil da antiguidade, quanto a história do Brasil nos dias contemporâneos, tá bom? Ah,
Em destaque aqui, nós podemos apontar dois sítios arqueológicos, um que fica aqui em Minas Gerais, o sítio de Lagoa Santa, e o outro que fica no Piauí, que é chamado de São Raimundo Nonato, tá bom? O sítio de Lagoa Santa é um dos principais sítios arqueológicos do Brasil e, como eu já falei numa das aulas de vocês aí, é onde foi encontrado o crânio da nossa Luzia, que, segundo os historiadores, segundo os arqueólogos, é a nossa primeira cidadã americana, vamos dizer assim, tá bom? Aqui do lado esquerdo nós vemos aqui algumas pinturas que nós conhecemos como pinturas rupestres, tá? Essas pinturas, elas também são fontes históricas, das quais os pesquisadores conseguem concluir, por exemplo, como é que esses seres humanos da época pré-histórica viviam, como é que eles se relacionavam com o meio ambiente. Aqui eles retratam também tipos de animais, estratégias de caça. Então, aqui é um conteúdo que nós conseguimos aí, evidentemente, descobrir muitas coisas dos nossos antepassados, tá? Lembrando que não basta apenas esse conteúdo, é necessário uma postura de investigação, como eu coloquei lá anteriormente, né? Voltando aqui, ó, uma postura de detetive, da qual nós vamos investigar com a ajuda de outros conteúdos históricos, de outras ciências, aquilo que aconteceu na antiguidade, tá ok? Então, gente, esse é mais um conteúdo só para que possamos reafirmar aí o nosso conhecimento. Lembrando que da próxima vez que nos encontrarmos, eu vou corrigir isso aí e vou fechar as notas mediante a participação que eu vejo vocês aí na interação, nas perguntas, através do WhatsApp, nos grupos do sexto A, B. Eu não tenho ainda participação, eu ainda não fui incluso num grupo do sexto C, mas eu vou pedir ajuda para os colegas para que possamos aí avaliar. E esse conteúdo dado, essa atividade dada na aula passada, nós vamos corrigir quando nos encontrarmos na aula presencial, tá ok? Então, até a próxima semana, um grande abraço e tchau!